Boas pessoal, sejam bem-vindos de novo ao nosso canal, o Racing Odyssey. É com muito gosto que apresentamos um novo episódio do canal, incluindo a série Nordtest, onde testamos variados carros de categorias, eras e potências diferentes no mítico circuito de Nürburgring na Alemanha, mais concretamente no Nordschleife. Hoje vamos apresentar o Shelby Cobra, um carro desenhado pelo famoso designer Carroll Shelby numa parceria entre a AC Cars e a Ford. Este desportivo foi assim produzido e vendido nos Estados Unidos e Inglaterra entre 1962 e 1966, tratando-se de um roadster de duas portas. O seu chassi era tubular e feito à mão, sendo que a carroceria era de alumínio, diminuindo significativamente o peso quando comparado com outros carros similares da sua época. Apesar das várias versões ao longo dos anos, o AC Cobra contou sempre com um motor V8, um verdadeiro monstro na sua época, de uma beleza incondicional. Por tudo isto e mais, falaremos um pouco da parte técnica, enquanto usufruímos do belo som deste mítico carro. Portanto, fiquem por aí e vejam o resultado final. Começamos então aqui novamente uma volta ao Nordschleife. Desta vez voltamos um pouco atrás na barra temporal e voltamos para 1966. Hoje especificamente estamos com o AC Cobra com o motor 427. Portanto, este motor era a versão mais potente do AC Cobra. Portanto, era, tal como já tinha dito, todas as versões deste carro tinham um motor V8, mas neste caso este era um 7 litros de 420 cavalos às 6.000 rotações por minuto. Portanto, um autêntico monstro. Nesta época temos que pensar que este é um carro de 1966, portanto já lá vão mais de quase 60 anos. Imagens espetaculares, sempre um carro de uma beleza extrema e com um som incondicional, muito bonito. Este carro, quando comparado com os outros três carros, é totalmente diferente. Portanto, a estabilidade deste carro é completamente... Este é um carro basicamente que se conduz com alguma loucura. Se formos olhar para os... Claro que aqui estamos num videojogo, estamos a fazer um teste neste circuito, mas como podem ver, é uma luta constante com o volante. Portanto, é um carro que a toda a hora, devido à sua potência, quer estar sempre a dançar. Tinha um motor montado frontalmente e era um carro de tração traseira. E nesta versão, o 427 fazia dos 0 aos 100 em cerca de 4.2 segundos, portanto uma atrocidade nesta altura. Este carro foi construído na altura pelo famoso Carroll Shelby, como já tinha referido, sempre com a ideia de homologá-lo para o uso em competição, só que este carro, devido ao facto de ser muito especial a nível de chassi, a nível de carroceria, portanto era um chassi que era tubular, feito à mão, um carro que a carroceria era de alumínio, algo que era impensável nessa altura. Aqui um pequeno erro, julgo que tenha sido o nosso único erro durante a nossa volta. Mas este facto, tanto a nível de chassi como de carroceria, encarecia muito a produção deste carro. Além do mais, com o motor que tinha, mais encarecia, porque era realmente um passo muito à frente de toda a concorrência. E por curiosidade, Carroll Shelby chamou a este carro o Papa Chevrolet. Portanto, era o carro que supostamente iria fazer frente à marca Chevrolet por títulos.
Tendo em conta que era um carro muito caro, acabou por ser um fracasso a nível de vendas e a homologação deste carro nunca chegou a ser possível. Contudo, este carro na altura foi ainda usado em algumas competições por equipas privadas e foi considerado um carro dominante na época de 70. Portanto, apesar da homologação não ter sido conseguida por parte da equipa oficial, ficou provado que este carro era um fora de série, era um carro acima de todos os concorrentes. Aqui estamos a fazer novamente a nossa subida. Aqui a chegarmos à zona do carrossel. Aqui a última curva antes da forte travagem. Chegamos aqui então a este pequeno setor do carrossel. Portanto, o carro, apesar de ser uma tração traseira, à entrada da curva tinha sempre tendência a fugir um pouco de frente. Portanto, não era propriamente um carro que tivesse muita tração frontal, muito talvez devido ao facto de ser um carro muito pesado de frente, devido à montagem do motor precisamente à frente, e acabava por não ser um carro muito estável de frente. À saída da curva tinha sempre tendência a dar uma espécie de chicoteada. Quando nós começamos a dar gás, o carro tem sempre tendência a fugir muito traseiro, portanto dar uma chicoteada. Aqui estamos novamente naquela zona que a gente já sabe, muito técnica. Vamos aqui a chegar à curva à nossa direita e vamos agora ter uma pequena descida e a nossa curva à esquerda. Portanto, um carro, como vocês veem pelo volante, que estamos sempre em luta. Um carro que, a nível de force feedback, as sensações do que o volante nos transmite é realmente um monstro. Parece que temos um monstro debaixo de nós, mesmo quando conduzido virtualmente. Portanto, estamos agora aqui a chegar outra vez àquela última zona onde eu costumo de chamar o último real setor deste circuito, onde é mais técnico. Após esta zona, esta descida e esta reta fictícia, tanto esta direita, esquerda, direita, são sempre feitas a fundo. Após esta zona temos mais 2-3 curvas e damos entrada numa grande reta, uma reta com quase 2 km. A chegar aqui a esta curva. Esta curva é sempre importante fazê-la um pouco mais lento. Como veem aqui, foi o carro que tentou fugir logo de traseira. Portanto, uma curva que convém normalmente levantar bastante o pé. É fácil de perder a traseira naquela curva. Uma das grandes curiosidades deste carro é que de alguns carros privados que foram usados para competir, desses alguns, que não sabemos quantos foram, sabe-se que 31 deles foram despreparados, ou seja, kit de competição que tinham montados foi retirado e foram vendidos como carros portanto, carros de estrada, carros normais, sem serem preparados, portanto, sem serem de competição. Mas quando isto sucedia, no caso deste carro, eram nomeados de SC. O que é que isto significa? Carros de semi-competição. A última curiosidade deste carro é que ainda hoje conta-se que este carro ajudou a definir os limites de velocidade no Reino Unido, devido ao facto de, num teste de velocidade, este carro ter atingido, na altura, quase 300 km por hora. Portanto, 300 km por hora em 1964, que foi quando este teste foi realizado, era algo completamente impensável. Portanto, nessa altura, era algo fora do normal.
e portanto é uma curiosidade engraçada. Portanto, fizemos aqui a nossa volta ao circuito com o nosso AC Cobra, um carro extremamente divertido, mas ao mesmo tempo difícil de conduzir devido à sua potência. E acabamos por marcar então o nosso tempo de 8 minutos 478 milésimas, portanto um carro que está acima de todos, mesmo assim à frente do BMW, porque pronto, realmente é um carro noutro nível, um carro à antiga, mas um autêntico monstro. Portanto, se gostaram, deixem o vosso gosto, mais vídeos virão, conto com a vossa ajuda, partilhem a nossa página e subscrevam o nosso canal, que é sempre importante para nós. Obrigado.